Paróquia de São Sebastião e todos aqueles que acompanham o trabalho da Pascom. Eu sou o Alisson Aquino, sou membro da Pastoral da Comunicação e hoje vim partilhar com vocês um pouquinho da minha experiência com a Palavra do Senhor, principalmente com a Lectio Divina, a leitura orante da Bíblia. Então, para iniciarmos muito bem esse nosso momento de bate-papo, de formação, de troca de experiências, eu convido vocês a rezarem comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor Deus, todas as coisas e ajudai corretamente a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que nós realizarmos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, irmãos, como eu já disse para vocês, hoje nós vamos falar um pouquinho da Lectio Divina, da leitura orante da Palavra de Deus. E é uma oração tão bela, uma oração tão simples, uma oração tão pessoal e íntima com o Senhor, porém que poucos conhecem ou poucos praticam, porque muitos até começam a praticar a Lectio Divina, porém por desânimo vai achando ela, vai perdendo o interesse por essa oração, porque ela é uma oração que pede muito de nós. É uma oração que nós precisamos de um tempo para fazê-la, de realmente nos colocar num local calmo, sem barulho, com uma vela, a Bíblia, um caderno, uma caneta, que daqui a pouco eu vou explicar o porquê desses elementos. Então a Lectio Divina, ela nos pede muito, ela nos interpela a nos aproximarmos e termos realmente a intimidade com a Palavra do Senhor, com a Sagrada Escritura. Aquilo que o Padre Joaquim muito bem nos disse no primeiro vídeo desse mês especial dedicado à Sagrada Escritura. Nós precisamos ter essa intimidade, porque é a Palavra do Senhor que nos leva ao Senhor. É a Bíblia, é a palavra deixada pelo Espírito Santo que nos leva a ter intimidade, a unir o nosso coração com o coração do Senhor. Então nós precisamos realmente viver esse momento. Por isso que a Lectio Divina, ela nos pede e nos interpela a nos dedicarmos um pouco mais à Palavra de Deus. Então vamos lá. O que é a Lectio Divina em si? A Lectio Divina, o próprio nome já diz, a tradução do latim para o português nos diz leitura orante. É você ler a Palavra de Deus e você sentir aquela palavra, o que aquela palavra fala para mim, o que essa palavra me ensina e o que eu vou fazer a partir dessa palavra. Então a Lectio Divina, ela é composta de 4 passos: a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. São esses 4 passos: leitura, meditação, oração e contemplação. Esses passos são fundamentais para que façamos realmente uma boa leitura orante da palavra. Porém, antes de vivermos esses passos, nós precisamos preparar o ambiente. Eu sei que esse talvez seja o maior desafio de todos nós. Por isso que a leitura orante, ela pode e deve ser feita também em família, porque você sozinho ir para o seu quarto, em sua casa e conseguir um momento de silêncio, de tranquilidade, talvez seja um pouco difícil. Então, por que não usar da igreja familiar, da eclésia da família, da comunidade familiar? Então você pode realmente reunir a sua família e preparar o ambiente. O que é preparar o ambiente? Quando eu vou fazer a minha Lectio Divina, eu gosto de ter uma vela. Aqui não é uma vela normal, aquelas velas eletrônicas. Eu tenho o meu altar, eu só trouxe aqui a imagem do Sagrado Coração, mas ali está meu altar, está a minha cruz. Até coloquei a cruz aqui atrás para vocês também, para a gente ter esse momento. Antes de iniciar a Lectio Divina, eu gosto também de colocar um mantra que eu vou deixar no início desse vídeo. Vocês já vão ter escutado quando eu falar isso, mas depois vou deixar o nome do mantra aqui, que fala: de noite iremos de noite buscar a fonte. Só tua palavra nos guia, só tua palavra nos guia. E eu vou meditando esse mantra, cantando esse mantra, e isso vai fazendo o meu coração se alinhar e se unir ao coração do Senhor, para que depois eu comece realmente a fazer a minha Lectio Divina.
E antes de eu fazer os 4 passos também, depois de preparar o ambiente, eu preciso ter algumas coisas. A primeira coisa que eu preciso ter é a Bíblia, a minha Bíblia de Jerusalém. Então a gente precisamos de uma Bíblia para fazer a leitura orante da Bíblia. Outra coisa também, um caderninho. Eu tenho esse caderninho aqui, onde tem as minhas anotações, as minhas leituras, tem aqui as minhas anotações e uma caneta para eu fazer as anotações. Porque a Lectio Divina não é só ler a palavra e meditar a palavra. A Lectio Divina é você fazer um ato concreto para a sua vida diante daquela palavra, diante daquele salmo, diante daquela meditação. Tem pessoas que gostam de meditar os salmos, pessoas que gostam de pegar o evangelho e ir meditando ele, pessoas que gostam de pegar as leituras do dia. Então essa questão fica ao seu critério. O que eu aconselharia para você que está começando? Pegue o evangelho de cada dia ou o salmo de cada dia da semana e vá meditando, fazendo a Lectio Divina em cima daquele salmo. E depois você mesmo vai se introduzindo aí dentro desse mundo da leitura orante da palavra. E o mais bonito da Lectio Divina é que realmente nós vamos ver que depois de uma semana nós estamos muito mais próximos do Senhor, e esse momento é inspirado aí também e meio semelhante aos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Essa Lectio Divina acaba nos relaxando, nos deixando mais tranquilos. Os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, ele nos ensina a meditar, a respirar, a acalmar. E a Lectio Divina, ela nos traz também esse aspecto, essa dinâmica de realmente dar um passo além, fazer um compromisso diante daquela palavra que nos toca. Então vamos lá. A primeira coisa, eu anotei aqui umas perguntinhas para ficar bem tranquilo para vocês fazerem aí depois. O primeiro passo da Lectio Divina: pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse é o jeito tradicional. Eu aprendi no seminário com os deunianos a fazer da seguinte forma: dar-me, Senhor, compreender, anunciar e viver a Tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois você reze a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis. Reze a oração e aí sim você vai começar a sua Lectio Divina. Depois de todo o ambiente preparado, tudo que você precisa, calma, respira, reza e vamos iniciar. O primeiro passo então é a leitura. Você vai pegar um texto da palavra, vai abrir a sua Bíblia e vai pegar um texto. Na minha aqui saiu o Salmo 19, né, que já estava marcado aqui. Felizes os íntegros em seu caminho, os que andam conforme a lei de Yahvé, do Senhor. Então, eu li aqui só um versículo, mas você vai ler realmente uma palavra e vai ler, vai reler de novo. Tem vezes que eu leio 5, 6 vezes, leio com calma, leio, fecho os olhos e faço a primeira pergunta: o que o texto fala? Anota essa pergunta aí. A primeira pergunta é: o que o texto fala? Respiro, leio de novo. Entendi o que o texto fala. Então eu vou para o segundo passo da Lectio Divina, a meditação. O que diz o texto de forma pessoal para mim? Não é o que diz o texto para o padre, não é o que diz o texto para o meu vizinho. Esse texto aqui vai para aquela pessoa do meu trabalho. Não, é o que diz o texto para a minha vida. O que esse texto diz? Feliz os íntegros em seu caminho. Será que eu estou sendo íntegro? Será que eu estou andando conforme as leis de Yahvé, o Senhor? Então, o que diz o texto para mim? É o segundo passo. E nesse momento é meditação. Então, dedique aí um tempo para ruminar essa palavra, esse texto que você leu, e medite mesmo, medite com calma, relaxe, viva, sinta essa palavra e deixe o Espírito Santo te dizer o que o texto diz de forma pessoal para você, não para o outro, para você. O que esse texto quer dizer para você? Depois você vai para o terceiro passo, que é a oração. Qual que é a pergunta da oração? O que o texto me faz responder para o Senhor? A oração, todos nós sabemos que é uma resposta ao Senhor. Então, o que o texto me faz responder? Senhor Deus, eu quero ser mais íntegro. Senhor Deus, eu quero andar diante e conforme a Tua palavra, a Tua lei. Eu quero andar junto contigo. Então, você faz a sua oração. Feche os seus olhos e faça a sua oração, a sua resposta diante dessa palavra do Senhor para você.
E depois, por fim, nós vamos ter aí a contemplação, que é a última pergunta: o que a palavra faz em mim? O que essa palavra, depois que eu meditei, depois que eu meditei, depois que eu li a palavra, depois que eu orei sobre essa palavra, eu vou ter então aí esse momento. O que a palavra faz em mim? O que essa palavra faz em mim? Então essa palavra me faz eu ter noção, a palavra: felizes os íntegros em seu caminho, os que andam conforme a lei de Yahvé, o Senhor. Então essa palavra me faz ter noção que eu preciso me aproximar mais do Senhor. Então eu vou fazer um compromisso. Eu vou fazer o compromisso de pelo menos 10 minutinhos todos os dias eu vou lá aos pés do Santíssimo fazer a minha oração e me aproximar do Senhor. É um ato concreto. Mas o Alisson, você disse que precisava de um caderno e de uma caneta também. Precisa, por quê? Lá na meditação, quando você meditar, é bom que você anote, fala, dia tal, dia 25 de setembro de 2020, eu meditei a palavra do Salmo 119, versículo tal ao tal, e essa palavra gerou tal sentimento em mim, gerou tal coisa em mim. Então você anotar os seus sentimentos, anotar a sua conversa com o Senhor, porque esse caderninho é pessoal, é o seu caderno, é o seu diário com o Senhor, é o seu jeito de expressar aquilo que você está sentindo, porque isso é muito importante, expressar o que eu estou sentindo. E no final, no quarto passo, que é a contemplação, onde nos perguntamos o que a palavra faz em mim, é bom que nós escrevamos o nosso ato concreto. Ir todos os dias, pelo menos 10 minutos, diante do Santíssimo fazer a minha oração. Então esses são os 4 passos para uma boa Lectio Divina. Faz a sua persignação, né? Depois você faz a leitura, onde você vai se perguntar o que o texto fala, depois a meditação, o que o texto diz de forma pessoal para mim, depois a oração, o que o texto me faz responder ao Senhor, e por fim a contemplação, o que a palavra faz em mim, e você escrever os seus sentimentos e o seu ato concreto. Eu espero, pessoal, que eu tenha ajudado vocês, que vocês possam realmente viver a palavra de Deus, a leitura orante da palavra de Deus, e ter mais intimidade com o coração do Senhor. O mais belo da nossa vida é quando nós conseguimos unir o nosso coração com o coração de Cristo. É o que simboliza essa cruz que eu carrego. O coração é vazado porque eu devo unir o meu coração ao coração do Senhor. E outro, não vou falar muito sobre isso, mas só para vocês terem noção, outra coisa que eu gosto também é a liturgia das horas, mas isso fica para outra formação, outro bate-papo nosso. Muito obrigado a oportunidade de partilhar com vocês. Espero encontrar vocês lá no Santíssimo, fazendo a sua Lectio Divina, que não precisa ser somente na sua casa, mas eu espero realmente encontrar vocês na Eucaristia e encontrar vocês no coração do Senhor. Graça e paz da parte de Cristo, e que nosso Senhor nos abençoe, e que Maria Santíssima sempre esteja intercedendo por nós. Grande abraço!